Meu nome é Isabella Mitchell e tenho 32 anos. 2 noites atrás, meu pai se levantou na reunião mais exclusiva da nossa família, 50 parentes, taças de champanhe de cristal, um salão de baile que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas, e anunciou a todos que eu estava sendo cortada da herança da minha avó. Você nunca mereceu, declarou ele, sua voz ecoando nas paredes de mármore enquanto todos se viravam para me encarar. Eu simplesmente sorri, ergui meu copo em um brinde de brincadeira e saí sem dizer uma palavra. 48 horas depois, meu pai perdeu tudo. 15 milhões de dólares e o controle de seu império. Tudo por causa de um segredo que minha avó levou para o túmulo. Ou assim ele pensava. Antes de compartilhar como a visão de uma mulher destruiu a ganância da minha família, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente gostar desta história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são. Agora, deixe-me contar como a justiça foi feita. A família Mitchell construiu sua fortuna no mercado imobiliário comercial, começando com o primeiro prédio de apartamentos do meu avô em 1962 e se tornando um império de 500 milhões de dólares quando eu nasci. Nossa propriedade principal se estendia por 30 cômodos em Connecticut, incluindo alojamentos para funcionários, uma garagem com temperatura controlada que abrigava a coleção de Bentleys antigos do meu pai e uma adega com garrafas que valiam mais do que o salário do meu professor. Sim, eu disse salário de professor. Apesar de ser o herdeiro mais velho dos Mitchell, escolhi lecionar arte em uma escola pública de ensino médio no Brooklyn. Meu pai, Robert Mitchell, nunca me perdoou por essa decisão. Em todas as reuniões familiares ele gesticulava para minha irmã mais nova, Vitória, com seu pulso adornado com Patek Philippe, e anunciava: eis um Mitchell que entende de legado. Vitória, 4 anos mais nova que eu, assumiu com facilidade seu papel de vice-presidente da Mitchell Holdings aos 25 anos. Ela ostentava seu título como suas bolsas Hermes, de forma ostensiva e sem sutilezas. Percebi a ironia de que em uma família obcecada por construir coisas, eu era a única que criava algo com as próprias mãos. As obras de arte dos meus alunos cobriam as paredes do meu pequeno apartamento, onde talvez estivessem penduradas obras originais de Warhol. Meu pai chamava isso de brincar com tinta-dedo. Minha avó Eleanor, no entanto, chamava de algo completamente diferente. A verdadeira riqueza, Isabella, ela me disse certa vez durante um dos nossos chás semanais, enquanto seus dedos traçavam a borda de sua xícara de cristal Waterford, não se mede em metros quadrados ou em carteiras de ações. Seu avô sabia disso. Seu pai. Ela fazia uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Esqueceu. O que eu não sabia na época era que a avó Eleanor não tinha apenas observado a dinâmica familiar. Ela a estava documentando. E mais importante, ela estava planejando. Eleanor Reis Mitchell não era apenas minha avó. Ela era a base silenciosa da família. Antes de se casar com meu avô, ela foi uma das juízas mais jovens de Connecticut, aposentando-se somente após o nascimento de Vitória. Enquanto meu pai construiu seu império sobre os alicerces do avô, Eleanor construiu algo mais. Um patrimônio pessoal avaliado em 20 milhões de dólares por meio de investimentos cuidadosos e da herança das patentes farmacêuticas de sua própria família. Todos os domingos, durante 15 anos, eu ia de carro até a casa dela em Westport, não a propriedade da família, sua residência particular que ela mantinha separadamente durante todo o casamento. Vitória visitava nos feriados. Meu pai conseguia aparições trimestrais, geralmente com contratos que exigiam a assinatura dela, mas eu ia pelas suas histórias, pela sua sabedoria e, honestamente, pela sua companhia. Você é a única que me vê, não o meu talão de cheques, disse ela numa tarde, 6 meses antes de morrer. Estávamos sentados em seu escritório, cercados por livros de direito e fotos emolduradas de seus tempos de juíza. É por isso que preciso te contar uma coisa. Ela tirou um documento da gaveta da mesa com o selo legal visível. Tomei certos arranjos, proteções. Sério, esta família tem uma doença, Isabella. A crença de que o dinheiro determina o valor. Não vou deixar essa doença destruir você. Presumi que ela se referia a apoio emocional. Talvez um modesto fundo fiduciário para complementar meu salário de professora. Não perguntei detalhes porque não me importava com o dinheiro dela. Eu me importava com ela. Prometa-me, disse ela, apertando minha mão com uma força surpreendente. Quando chegar a hora, você se lembrará de que cada palavra neste testamento foi escolhida deliberadamente. Cada cláusula tem um propósito. 3 meses depois, ela se foi. Uma parada cardíaca durante o sono, tranquila e digna. O funeral foi elaborado. É claro. Meu pai fez um discurso sobre legado e império.
Vitória falou sobre continuar a tradição familiar. Li quando a morte chega de Mary Oliver, e vi o maxilar do meu pai se contrair a cada verso. 3 meses após o funeral da minha avó, a dinâmica familiar mudou com a sutileza de uma aquisição hostil. Meu pai convocou reuniões de emergência do conselho na sala de conferências da Mitchell Holdings, uma mesa de mogno de $50 mil cercada por cadeiras de couro que custavam mais do que meu salário anual de professora. Não fui convidada, é claro. Planejamento patrimonial, explicou Vitória durante um raro momento a sós em um jantar em família. Ela ajustou o relógio Cartier, um sinal de nervosismo que desenvolvera na faculdade de administração. Papai está reestruturando tudo antes da leitura do testamento. Os $20 milhões da avó precisam ser destinados a algum lugar, e ele quer garantir que isso fortaleça as posições certas. As posições certas, repeti, cortando meu confite de pato, ou seja, a sua e a dele. Quero dizer, as pessoas que realmente contribuem para o legado da família. Sua voz carregava a condescendência praticada do nosso pai. Isabela, você fez sua escolha. Você não pode ensinar pintura a dedo para adolescentes e esperar igualdade de condições com aqueles de nós que mantêm o império. Naquela noite, recebi um e-mail inesperado de James Crawford, o advogado pessoal da minha avó. O assunto dizia simplesmente, confidencial, espólio de HM. A mensagem era breve. Senhorita Mitchell, sua avó solicitou que eu a contatasse em particular antes da leitura formal. Por favor, ligue para o meu escritório o mais breve possível. Alguns assuntos exigem discussão. Liguei na manhã seguinte da minha sala de aula, observando meus alunos trabalhando em seus autorretratos. Senhora Mitchell, a voz de Crawford era cuidadosamente neutra. Sou advogado da sua avó há 30 anos. Nesse período nunca vi um planejamento tão cuidadoso. Ela previu certos cenários, tomou providências. Acredito que a senhora deva estar ciente dessas providências antes da reunião familiar. Que tipo de provisões? Do tipo que se ativa em circunstâncias específicas. Sua avó estava particularmente preocupada com o que ela chamava de demonstrações públicas de caráter. Acho que deveríamos nos encontrar antes que seu pai marque a leitura formal. As humilhações começaram sutilmente e depois aumentaram como uma campanha calculada. No jantar mensal em família, na sala de jantar privativa do meu pai, ele orquestrava o que hoje reconheço como uma performance deliberada. Toda a família extensa estava presente, tias, tios, primos que trabalhavam para várias empresas Mitchell. Vamos discutir as contribuições, anunciou meu pai enquanto comia o bife de Wellington. Vitória acabou de fechar o negócio do Harbor, $40 milhões em novos empreendimentos. Marcos, ele acenou para meu primo, expandiu nosso portfólio em Boston em 15%. Seu olhar finalmente pousou em mim. E Isabela pintou o quê? Perus de dedo com as crianças? Autorretratos. Na verdade, meus alunos estão explorando a identidade através de quanto de receita isso gerou para a Mitchell Holdings. Ele não esperou por uma resposta. É por isso que a estrutura de herança precisa refletir o valor real. Aqueles que constroem um império merecem herdá-lo. Aqueles que escolhem, ele acenou para mim com desdém, hobbies artísticos não devem esperar tratamento igualitário. A sala se encheu de risadas desconfortáveis e talheres se mexendo. Mantive contato visual enquanto pegava meu celular debaixo da mesa, ativando o aplicativo de gravação. Um hábito que adquiri 3 meses antes, quando esses jantares se tornaram interrogatórios. Entendo, pai, eu disse calmamente. O senhor está dizendo que a herança deve refletir o valor de uma pessoa para os negócios da família, não o seu valor como família. Exatamente. Ele pareceu satisfeito. Eu tinha entendido. Finalmente algum bom senso. Minha tia Patrícia, irmã da minha mãe, pigarreou. Robert, isso parece um tanto duro. Os negócios estão difíceis, Patrícia. Isabela escolheu desperdiçar seu potencial. Por que ela deveria se beneficiar do trabalho duro de Vitória? Do meu? Salvei a gravação no meu armazenamento em nuvem, rotulando-o a de jantar 5, discussão de valores. Ela se juntou a outras 12, um rastro digital da crescente ousadia do meu pai, cada uma mais explícita que a anterior sobre suas intenções para a propriedade da avó. A revelação veio por acaso. Eu havia retornado à propriedade da família para recuperar uma pintura que havia deixado no meu antigo quarto, uma das favoritas da minha avó. A casa parecia vazia, mas ao passar pelo escritório do meu pai, ouvi a voz de Vitória através das portas de mogno. O anúncio precisa ser público, ela dizia. Teremos o máximo impacto se o fizermos em particular. Isabela pode contestar. Ela não vai contestar nada depois que terminarmos. A voz do meu pai carregava uma satisfação que me arrepiou. A festa de gala da família na semana que vem.
50 convidados, todos os nossos parentes e principais parceiros de negócios. Vamos enquadrá-la como o anúncio oficial da herança. E você tem certeza de que o testamento permite distribuição discricionária? Crawford lerá o que precisa ser lido. O resto é interpretação. Assim que eu declarar publicamente Isabela inapta para a herança, preguiçosa, desfocada, uma decepção para o sobrenome Mitchell, ninguém questionará quando a parte dela for para você. A vergonha pública é poderosa, Vitória. Ela ficará humilhada demais para reagir. E se ela não aparecer? Ah, ela vai aparecer. Eu vou garantir. Diga a ela que é para honrar a memória de Eleanor. Ela não vai resistir. Fiquei paralisada no corredor, com o quadro da minha avó agarrado ao peito. Estavam planejando uma execução pública do meu personagem. Naquela noite, chegou o segundo e-mail de Crawford. Senhorita Mitchell, revisei a cronologia que sua avó previu. Parece que certos eventos estão sendo desencadeados. Ela queria que eu a informasse que demonstrações públicas de caráter funcionam nos dois sentidos. O link do vídeo em anexo requer uma senha. Use o título do poema favorito da sua avó, sem espaços, tudo em letras minúsculas. Digitei, quando a morte chegar, e vi o rosto da minha avó aparecer na tela, sentada no escritório de Crawford com outras 3 testemunhas visíveis no quadro. Se você está assistindo isso, Isabela, então eles lhe mostraram exatamente quem são. O escritório de Crawford ocupava o último andar de um prédio em Hartford, décadas antes da Mitchell Rhodes. Na manhã em que o visitei, 3 dias antes da festa de gala, ele tinha 2 outros sócios seniores presentes como testemunhas. Sua avó gravou este vídeo há 6 meses, explicou Crawford, apontando para uma tela na parede. Ela insistiu em várias testemunhas e reconhecimento de firma. O que você está prestes a ver é legalmente infalível. O vídeo continuou com minha avó ajustando seu colar de pérolas, o mesmo que ela usava no tribunal durante seus casos mais importantes. Eu, Eleanor Reis Mitchell, em sã consciência, estabeleço a seguinte cláusula de caráter moral como condição essencial da herança. Qualquer beneficiário que humilhar, rebaixar ou tentar deserdar publicamente outro membro da família por meio de coerção social perde todos os direitos sobre meu patrimônio. Isso inclui ativos monetários, títulos e minha participação de 30% na Mitchell Rhodes. Ela olhou diretamente para a câmera. Esta cláusula é ativada quando testemunhada por 20 ou mais pessoas em um ambiente formal. A herança perdida é transferida imediatamente para a parte prejudicada. Crawford pausou o vídeo. Tem mais. Disposições detalhadas, procedimentos de autenticação. Sua avó passou 3 meses aperfeiçoando essa linguagem com nossa equipe de direito patrimonial. Ela também fez algo incomum. Ele me entregou uma pasta. Ela investigou a situação financeira do seu pai. Ele precisa da participação de 30% dela para manter o controle da Mitchell Rhodes. Sem ela, o conselho pode votá-lo para retirá-lo. Ele não sabe sobre esta cláusula. Sua avó insistiu em uma linguagem padrão no resumo do testamento público. As condições completas só são reveladas após a ativação. Ela chamou isso de permitir que as pessoas mostrem seu verdadeiro caráter. Estudei os documentos, e a compreensão foi surgindo. Então, se ele me humilhar publicamente na festa, ele perde tudo. Mas Isabela, você precisa de 20 testemunhas e documentação. Eu estarei lá, mas você precisa garantir que tudo seja devidamente registrado. Não se preocupe, eu disse baixinho. Eles estão planejando um show e tanto. O salão de baile do Ritz-Carlton brilhava com opulência calculada. Lustres de cristal lançavam luz prismática sobre 50 convidados, cada um segurando taças de champanhe cheias de Dom Pérignon. Meu pai não poupou despesas para o que ele havia anunciado como uma celebração do legado de Eleanor Reis Mitchell. Cheguei com um vestido preto simples, elegante, mas discreto, nada que chamasse atenção. Vitória, por outro lado, usava um vestido versátil personalizado que fotógrafos das colunas sociais já estavam registrando. Ela beijou parentes no ar enquanto meu pai trabalhava no salão em seu smoking Tom Ford, preparando o cenário para o que estava por vir. Isabela, minha tia Patrícia, me abraçou calorosamente. Fiquei preocupada que você não viesse. A vovó teria me querido aqui, eu disse, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. O layout do salão de baile era perfeito para os propósitos do meu pai. Uma plataforma elevada na frente com um microfone, assentos em estilo de teatro para todos os convidados e câmeras do primo documentarista da família, que havia sido contratado para registrar o momento. Notei as câmeras de segurança nos cantos com suas luzes vermelhas piscando constantemente. Crawford estava parado lá no fundo, pasta na mão, parecendo ser apenas mais um convidado. Fizemos um breve contato visual.
Ele digitou no celular, gravando. Senhoras e senhores, a voz do meu pai ecoou pelos alto-falantes. Ele havia subido ao palco com Vitória ao seu lado. Obrigado por se juntarem a nós para homenagear a memória da minha mãe e discutir o futuro do seu legado. A sala ficou em silêncio expectante. Contei 50 testemunhas, além de imagens de segurança, mais Crawford, além da gravação do meu próprio telefone, gravada na minha bolsa. Antes de começarmos, continuou meu pai, seus olhos me encontrando na multidão, há algo importante que precisa ser abordado. Algo sobre responsabilidade familiar e quem realmente merece continuar o nome Mitchell. Vitória sorriu. Vários parentes se mexeram desconfortáveis. A armadilha estava armada. Meu pai agarrou as bordas do pódio, seu anel Varton refletindo a luz. O legado familiar não é só uma questão de sangue. É uma questão de contribuição. É uma questão de construir sobre o que as gerações anteriores criaram. Sua voz carregava a autoridade de inúmeras reuniões do conselho. Minha mãe Eleanor entendeu isso, e é por isso que seus bens devem ir para aqueles que honram esse legado. Ele fez uma pausa para causar efeito, e vi vários parentes se inclinarem para a frente. Isabela, ele disse meu nome como se fosse uma acusação. Levante-se. Levantei-me lentamente mantendo a expressão neutra. A atenção da sala se voltou para mim como um holofote. Minha filha mais velha decidiu abandonar os negócios da família. Enquanto a Vitória, que ele gesticulou com orgulho, se tornou nossa vice-presidente mais jovem, Isabela decidiu ensinar pintura a dedo para adolescentes. O tom de escárnio em sua voz era cortante o suficiente para cortar vidro. Ela não contribui em nada para Mitchell Holdings. Ela não gera receita. Ela não constrói nada. Murmúrios ecoaram pela multidão. Permaneci em pé, em silêncio. Portanto, a voz do meu pai elevou-se até preencher o salão de baile. Foi decidido que Isabela não receberá nada do patrimônio de Eleanor, nem $1. Ela escolheu viver uma vida pequena e insignificante. Ela nunca mereceu a herança dos Mitchell e não a receberá. Vitória chegou a aplaudir. Alguns parentes se juntaram hesitantes. A maioria permaneceu em silêncio, atônita. Isso é o melhor para a família, continuou meu pai. Aqueles que desperdiçam seu potencial não deveriam se beneficiar daqueles que alcançam a grandeza. Isabela está oficialmente deserdada de levantei minha taça de champanhe. O gesto fez parar no meio da frase. Obrigada, padre, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo salão silencioso. Obrigada por tornar isso tão público. Tomei um gole deliberado, coloquei o copo na mesa mais próxima com um anel cristalino e caminhei em direção à saída. 50 pares de olhos rastrearam meu movimento. Onde você está indo? Vitória gritou. Não respondi. Simplesmente fui embora. Se você já foi julgado pela sua família por escolher a paixão em vez do lucro, por escolher o propósito em vez do portfólio, deixe um comentário abaixo. Sua história importa. E não se esqueça de se inscrever para não perder o momento em que a justiça chega da forma mais inesperada. Não olhei para trás ao sair do Ritz-Carlton, mas ouvi o caos se formando atrás de mim. Vozes se ergueram em confusão, meu pai exigindo que eu voltasse. A risada estridente de Vitória interrompeu tudo. Meu celular vibrou com mensagens antes de eu chegar ao carro. Ignorei todas, exceto uma. Crawford, executado com perfeição. Documentação garantida. Te vejo em 48 horas. As imagens do salão de baile mostrariam mais tarde o que aconteceu após a minha saída. Meu pai, tentando salvar o momento, continuou seu discurso sobre valores familiares e herança. Vitória pegou o microfone para agradecê-lo por sua sabedoria e força. Vários parentes foram embora cedo, visivelmente desconfortáveis. Minha tia Patrícia foi flagrada balançando a cabeça em sinal de desgosto. Mas a testemunha mais importante foi o sistema de segurança do Ritz-Carlton, que capturou tudo em alta definição. A reunião de 53 pessoas. O discurso completo do meu pai, suas palavras exatas. Isabela está oficialmente deserdada. O coordenador de eventos do hotel, seguindo o procedimento padrão, também registrou o anúncio especial para seus arquivos. Naquela noite, meu telefone tocou sem parar. Desliguei-o e passei a noite pintando. Um retrato da minha avó em sua toga de juíza, martelo na mão, um leve sorriso nos lábios, o mesmo sorriso que ela exibia quando ganhava um caso particularmente satisfatório. 48 horas. Foi o que Crawford disse. 48 horas para meu pai se deleitar com sua suposta vitória. Para a Vitória começar a gastar dinheiro que ainda não tinha. Para a família processar o que tinha testemunhado. Aprendi paciência ensinando adolescentes. Mas aprendi estratégia com Eleanor Reis Mitchell. Na manhã seguinte, meu pai deixou uma mensagem de voz. Sua birra não muda nada.
Os advogados estão atualizando os documentos de distribuição. Exceto a realidade, Isabela. Realidade? Ele não tinha ideia do que a realidade estava prestes a se tornar. O grupo de bate-papo da família explodiu em poucas horas. Via as mensagens se acumularem sem responder. Vitória, dá para acreditar na saída dramática dela? Que patética. Primo Marcos, isso parece errado. Tia Eleanor não iria querer isso. Tio Richard, Robert, isso era realmente necessário? Meu pai, a decisão é final. Isabela fez suas escolhas. Tia Patrícia, isso foi cruel, Robert. Vergonhoso. Meu pai, negócios não são sobre sentimentos, Patrícia. O que eles não sabiam era que Crawford já havia iniciado a tramitação jurídica. Formulários protocolados no Tribunal de Sucessões, notificações enviadas ao Conselho de Administração da Mitchell Holdings, uma leitura formal agendada para a manhã seguinte em seu escritório. Vitória me ligou 17 vezes. Não atendi. Ela finalmente mandou uma mensagem: pare de ser criança. Você sabia que isso ia acontecer. Pelo menos mostre um pouco de dignidade. Dignidade? Eles estavam prestes a aprender sobre dignidade. Naquela noite, enquanto eu estava sentado no meu apartamento no Brooklyn corrigindo os trabalhos dos alunos, Crawford ligou para me atualizar. A assistente do seu pai entrou em contato comigo, disse ele, exigindo ver o testamento completo antes da leitura de amanhã. Eu disse a ela que isso não seria possível. As instruções da sua avó foram explícitas. O documento completo só é revelado durante a leitura formal. Ele está preocupado? Ele está curioso para saber por que você não reagiu, por que não contratou um advogado nem fez ameaças. Seu silêncio está deixando-o nervoso. Ótimo. Deixe-o pensar. Deixe-o perder o sono, intrigado com minha saída calma, meu copo erguido, minhas últimas palavras para ele. As imagens de segurança do Ritz-Carlton já haviam sido duplicadas e autenticadas. A equipe de Crawford havia coletado 53 depoimentos de testemunhas. Procedimento padrão para uma leitura de espólio. Ele avisou os convidados que ligaram para confirmar sua presença. Amanhã, meu pai aprenderia o que minha avó me ensinou. O verdadeiro poder não é barulhento. É paciente. É preparado. E é absolutamente devastador quando usado corretamente. A aparição de Crawford no Ritz-Carlton não passou despercebida. Na manhã seguinte à festa, o assistente do meu pai o identificou a partir das imagens de segurança que ele exigiu analisar, procurando, segundo ele, imagens do meu comportamento desrespeitoso. Por que o advogado de Eleanor estava lá? Meu pai confrontou Crawford por telefone enquanto eu ouvia pelo viva voz no escritório de Crawford. Eu participo de muitos eventos sociais, Sr. Mitchell. Sua mãe era uma figura respeitada na sociedade de Hartford. Você estava gravando. Muitas pessoas registram eventos memoráveis. Seu próprio primo filmou a noite inteira. Quero ver o testamento, o documento completo. Isso acontecerá na leitura formal de amanhã, como sua mãe especificou, pontualmente às 14 horas. Espero que você e Vitória compareçam. Claro que iremos. É a nossa herança. De fato, disse Crawford suavemente. Certamente envolve herança. Após a ligação, Crawford me mostrou a sala de conferências onde a leitura ocorreria. Sua avó escolheu este espaço especificamente. Paredes de vidro completamente transparentes. Ela disse que a justiça nunca deve se esconder nas sombras. A mesa de mogno tinha capacidade para 20 pessoas. Crawford já havia colocado cartões com os nomes dos participantes obrigatórios: Robert Mitchell, Vitória Mitchell, Isabella Mitchell e 3 sócios seniores como testemunhas. Seu pai solicitou uma leitura particular, observou Crawford. Informei-o de que o testamento de sua avó especificava uma sessão aberta. Qualquer membro da família que desejar pode comparecer. Naquela noite a notícia já havia se espalhado. Tia Patrícia confirmou que estaria lá. Assim como tio Richard, 3 primos e, surpreendentemente, vários membros do conselho da Mitchell Holdings, que ouviram rumores sobre distribuições de patrimônio que afetariam a propriedade da empresa. Meu pai mandou uma última mensagem naquela noite. O que quer que você esteja planejando não vai dar certo. O anúncio foi feito. Está feito. Finalmente respondi com apenas 3 palavras. Vejo você amanhã. Que ele interpretasse como quisesse. Em menos de 24 horas, ele entenderia tudo. Na manhã da leitura, chegou um e-mail de Vitória. O assunto: última chance de aceitar a realidade. Isabela, sei que você está magoada, mas contestar o testamento não vai funcionar. Papai já consultou 3 escritórios. A deserdação pública é juridicamente vinculativa quando feita pelo administrador do espólio, que é o papai.
Amanhã, aceite o dólar simbólico ou qualquer quantia simbólica que a avó deixou para você. Não se envergonhe mais. Encaminhei para Crawford sem comentários. Sua resposta foi rápida. Perfeito. Por favor, salve todas as comunicações. Meu pai, por sua vez, havia agendado uma reunião do conselho para aquela tarde, logo após a leitura do testamento. A pauta vazada por uma secretária compreensiva tratava da reestruturação societária após a distribuição do patrimônio. Ele estava tão confiante em receber os 30% da minha avó que já havia começado a planejar a expansão do seu império. Cheguei ao escritório de Crawford 1 hora mais cedo, usando o mesmo vestido preto do baile. Crawford me encontrou em seu escritório com um café e uma avaliação final. O vídeo da sua avó será reproduzido automaticamente assim que eu ler as distribuições preliminares, explicou ele. A cláusula de caráter moral é ativada imediatamente após a verificação do evento desencadeador. Temos 53 depoimentos de testemunhas, imagens de segurança de 3 ângulos e as próprias palavras do seu pai gravadas por diversas fontes. E quanto aos desafios legais? Sua avó contratou 3 escritórios diferentes para revisar esta cláusula. Ela foi testada contra todos os desafios possíveis. A linguagem é inflexível. Humilhar publicamente um membro da família com a intenção de coagir a perda da herança resulta em desqualificação automática. Através das paredes de vidro, observei meu pai e Vitória chegarem. Ele usava seu terno elegante, o mesmo das reuniões de aquisição hostil. Vitória segurava uma bolsa Birkin nova, já gastando os milhões que havia previsto. Entraram no escritório de Crawford como heróis conquistadores, prontos para reivindicar seus despojos. Não tinham ideia de que estavam entrando em um tribunal onde o veredito já havia sido decidido. 6 meses antes de sua morte, minha avó me chamou para sua casa em Westport para o que ela chamou de uma conversa importante. Encontrei-a no jardim, seu lugar favorito para conversas sérias, cercada pelas rosas que cultivava há 40 anos. Tenho observado seu pai, disse ela sem rodeios. O jeito como ele te trata, o jeito como ele está ensinando Vitória a te tratar, está piorando. Não importa, avó. Não preciso da aprovação dele. Não, mas ele precisa das minhas ações. Ela tocou uma rosa branca, cujas pétalas estavam perfeitas apesar do fim da estação. 30% da Mitchell Rhodes. Sem elas, ele perde o controle majoritário. O conselho pode retirá-lo. Você não vai deixá-los para ele. Isso depende inteiramente do caráter dele. Ela se virou para mim. Isabela, passei meses com Crawford criando algo especial, um espelho, por assim dizer. Qualquer tratamento que alguém dê, receberá em troca. Ela explicou a cláusula, depois como a humilhação pública desencadearia o confisco, como os bens seriam transferidos para a parte prejudicada e como tudo teria que ser testemunhado e documentado. Mas por que não mudar o testamento diretamente? Porque as pessoas merecem a chance de escolher quem são. Seu pai pode escolher ser justo, ser gentil, honrar os laços familiares em detrimento do ganho financeiro. Ou, ela sorriu, aquele sorriso de juiz, ele pode revelar sua verdadeira natureza a todos. Você está testando ele. Estou te protegendo. Há uma diferença. Ela me entregou um envelope lacrado. Crawford tem tudo, mas isto é para você. Só abra depois. Explica por que eu fiz isso. 3 meses depois, ela se foi. O envelope estava no cofre do meu apartamento, ainda lacrado, esperando pelo depois. O depois estava quase chegando. O momento da verdade está se aproximando. Se você está se perguntando como a visão de uma avó poderia destruir um império construído com base na ganância, deixe sua previsão nos comentários abaixo. E se esta história de justiça ressoou com você? Um simples curtir ajuda outras pessoas a descobrirem que enfrentar os valentões da família é possível com a preparação certa. A cláusula de caráter moral era uma obra-prima de engenharia jurídica. Crawford me revelou seus detalhes naquela manhã, antes que os outros chegassem, mostrando-me a documentação que logo destruiria o mundo do meu pai. Sua avó trabalhou com 3 escritórios, explicou ele, exibindo os documentos, direito sucessório, direito empresarial e especialistas em contratos. Cada palavra foi escolhida com precisão. Veja aqui. Humilhação pública é definida como declarações negativas sobre o caráter, o valor ou o merecimento de um beneficiário, feitas diante de 20 ou mais testemunhas. Intenção de coagir inclui tentar envergonhar alguém para que recuse sua herança. A documentação era impressionante. Cartas de 3 escritórios de advocacia independentes confirmando a validade da cláusula. Gravações da minha avó declarando sua intenção na presença de testemunhas. Declarações autenticadas dos advogados que redigiram o projeto.
Mas esta é a parte crucial. Crawford apontou para uma subseção. A cláusula está escondida no resumo padrão do testamento, completamente legal segundo a lei de Connecticut. A divulgação completa só ocorre após um evento desencadeador. Sua avó chamava isso de cláusula de revelação de caráter. E as ações da Mitchell Holdings, 30%, valendo aproximadamente 150 milhões de dólares na avaliação atual, mas mais importante, representam um controle acionário quando combinadas com os votos dos membros independentes do conselho. Seu pai precisa delas para continuar como CEO. As ações eram a alavanca máxima da minha avó, herdadas do meu avô, com o direito explícito de distribuí-las como quisesse. Meu pai presumiu que elas fluiriam naturalmente para ele, o CEO em exercício. Ele nunca imaginou que minha avó as usaria como arma. Mais uma coisa, acrescentou Crawford. A cláusula inclui uma disposição específica. Tentativas de contestação judicial resultam em penalidades adicionais. Sua avó pensou em tudo. Através das paredes de vidro, vi mais familiares chegando. Tia Patrícia, tio Richard e vários primos. A notícia de que algo significativo estava acontecendo se espalhou. Meu pai também os notou. Sua expressão confiante cintilou com o primeiro sinal de incerteza. Nas últimas 48 horas, montei tudo com a precisão que minha avó me ensinou. As imagens de segurança do Ritz-Carlton em 3 ângulos com carimbo de data e hora, mostrando todos os 53 participantes. A gravação de áudio do meu celular, cristalina. Cada palavra do discurso do meu pai preservada. A lista de testemunhas compilada pela equipe de Crawford, incluindo informações de contato e declarações preliminares. Mas eu tinha ido mais longe. 3 meses de jantares familiares gravados, nos quais meu pai sistematicamente menosprezava minha carreira. E-mails entre ele e Vitória planejando a deserdação pública. Mensagens de texto em que discutiam ensinar a Isabela o seu lugar. Você documentou tudo, observou Crawford, revisando meus arquivos naquela manhã. Minha avó me disse para fazer isso, 6 meses atrás. Ela disse, comece a gravar, não por vingança, mas por proteção. A verdade precisa de provas. A parte mais contundente foi um vídeo que gravei do meu pai praticando seu discurso de gala no escritório. Ele não sabia que eu estava no corredor, gravando pela fresta da porta enquanto ele ensaiava frases como: Isabela não contribui em nada, e ela nunca mereceu o apelido Mitchell. Crawford adicionou isso ao arquivo oficial. Sua avó ficaria orgulhosa. Você construiu um caso hermético. Aprendi com a melhor. Ela sempre dizia: nunca vá ao tribunal com sentimentos. Vá com fatos. Agora, sentado naquela sala de conferências, com a aproximação das 14 horas, eu observava meu pai checar seu Rolex repetidamente. Vitória mexia no celular, ocasionalmente mostrando a ele algo que o fazia acenar com a cabeça em aprovação. Anúncios de imóveis provavelmente, ou catálogos de iates. Os outros membros da família acomodaram-se em seus assentos em silêncio. Os membros do conselho da Mitchell Holdings se aglomeraram, cochichando sobre as implicações regulatórias. Crawford estava em pé à cabeceira da mesa, com um controle remoto em uma mão e uma pasta de couro na outra. Vamos começar? Perguntou. Meu pai ajeitou a gravata. Finalmente. A sala de conferências da Crawford parecia um tribunal. As paredes de vidro permitiam que todos na empresa testemunhassem o que estava prestes a acontecer. O toque final de transparência da minha avó. 15 familiares compareceram, juntamente com 3 membros do conselho da Mitchell Holdings que ouviram boatos sobre ações do espólio. Obrigado a todos por terem vindo, começou Crawford, com a voz carregada da seriedade de 3 décadas de prática. Estamos aqui para a leitura formal do testamento de Eleanor Reis Mitchell. Meu pai sentou-se no centro da mesa como um CEO em sua reunião de diretoria, com Vitória à sua direita. Eu escolhi deliberadamente um assento na extremidade oposta, querendo ver a cara deles quando a verdade viesse à tona. Antes de começarmos, continuou Crawford, devo observar que a senhora Mitchell solicitou que esta leitura fosse gravada em vídeo para documentação legal. Há alguma objeção? Continue com isso, disse meu pai impacientemente. Crawford ativou o sistema de gravação. 3 câmeras capturavam todos os ângulos. Então, ele abriu a pasta de couro. As distribuições preliminares são as seguintes. Para diversas instituições de caridade, a senhora Mitchell deixa 5 milhões de dólares. Para os funcionários domésticos que serviram por mais de 10 anos, legados individuais totalizam $1 milhão. Vitória já estava calculando o que restava. Eu a vi digitar 19 milhões na calculadora do celular. Para meu filho Robert Mitchell e minhas netas Vitória e Isabella Mitchell,
deixo o restante do meu patrimônio, incluindo minha participação de 30% na Mitchell Holdings, para ser distribuído de acordo com as condições estabelecidas na documentação completa. Finalmente meu pai murmurou. No entanto, disse Crawford, e a sala silenciou. Antes que a distribuição possa ocorrer, precisamos revisar todas as disposições condicionais, incluindo todas as cláusulas qualificadoras. Ele pegou o controle remoto. A senhora Mitchell gravou uma explicação em vídeo para garantir que suas intenções estivessem absolutamente claras. A tela na parede piscou e minha avó apareceu. Minha avó apareceu na tela com uma nitidez impressionante, sentada nesta mesma sala há 6 meses. Ela usava seu colar de pérolas e o terninho azul marinho que tanto amava para comparecer ao tribunal. Exatamente como a ex-juíza. Minha querida família, ela começou com a voz forte e clara. Se vocês estão assistindo a isso, então eu fui embora, e vocês estão reunidos para dividir o que deixei para trás. Mas primeiro, vocês precisam entender por que estruturei meu testamento dessa forma. Meu pai se mexeu impacientemente. Vitória tinha parado de mexer no celular. Passei 40 anos no tribunal testemunhando como o dinheiro corrompe os laços familiares. Vi filhos se destruírem por herança. Vi a ganância transformar o amor em litígio. Recusei-me a deixar que meu legado se tornasse mais um conto de advertência. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera com aqueles olhos penetrantes que faziam advogados tremerem. Portanto, incluí em meu testamento o que chamo de cláusula de caráter moral. É bem simples. Qualquer beneficiário que humilhar, rebaixar ou tentar deserdar publicamente outro membro da família perde todos os direitos sobre o meu patrimônio. Essa perda é automática e irreversível mediante comprovação documentada de tal comportamento, testemunhada por 20 ou mais pessoas. A cor desapareceu do rosto do meu pai. Esta cláusula existe porque acredito que a herança deve ser atribuída àqueles que valorizam a família acima da fortuna, que se tratam com respeito, independentemente de escolhas de carreira ou diferenças de estilo de vida. Aqueles que usam a vergonha pública como arma contra o próprio sangue não merecem nada de mim. A mão de Vitória congelou sobre o celular. O que é isso? Além disso, continuou minha avó, qualquer herança perdida é transferida imediatamente para a parte prejudicada. Não se trata de punição. Trata-se de proteger aqueles que não conseguem se proteger de familiares que usariam a riqueza como arma. Desligue isso, ordenou meu pai. Receio que não possa, disse Crawford suavemente. As instruções da sua mãe foram bem específicas. Isto é testamentário. Meu pai se levantou de um salto, a cadeira raspando no chão. Ela não pode me punir retroativamente por algo que aconteceu depois da morte dela. Crawford permaneceu calmo. Senhor Mitchell, a cláusula fazia parte do testamento assinado há 6 meses. O senhor escolheu suas ações há 2 noites com total livre-arbítrio. Eu não sabia dessa cláusula. O desconhecimento dos termos completos não os inválida. Você sabia que havia um testamento. Você decidiu deserdar sua filha publicamente antes da leitura. A tela continuou com a voz da minha avó. Para deixar bem claro, mandei revisar esta cláusula por 3 empresas independentes. Ela é juridicamente vinculativa e infalível. Crawford abriu uma segunda pasta, o que nos leva aos eventos de 2 noites atrás no Ritz-Carlton. Ele retirou capturas de tela impressas das imagens de segurança. Senhor Mitchell, perante 53 testemunhas, o senhor declarou, e cito, Isabela não receberá nada do patrimônio de Eleanor, nem $1. Ela nunca mereceu a herança de Mitchell. Aquilo era sobre minhas decisões de herança, não sobre as da minha mãe. O senhor se referiu especificamente ao espólio de Eleanor. Temos várias gravações. Crawford tocou o áudio do meu celular, e a voz do meu pai preencheu a sala. Portanto, ficou decidido que Isabela não receberá nada do espólio de Eleanor. Os membros do conselho cochichavam freneticamente. Um deles já estava ao telefone, provavelmente ligando para um advogado. Isso é ridículo. Vitória também se levantou. Isabela manipulou isso de alguma forma. Como? Falei pela primeira vez. Deixando o pai revelar exatamente quem ele é. Crawford apresentou mais documentos. 53 depoimentos de testemunhas confirmando a humilhação pública. Imagens de segurança de 3 ângulos. Senhor Mitchell, o senhor acionou a cláusula de caráter moral. Sua herança está perdida. O rosto do meu pai ficou vermelho de um jeito alarmante. Você não pode fazer isso. Já está feito, disse Crawford simplesmente. Crawford expôs metodicamente os números com a precisão de um cirurgião. Devido à cláusula de caráter moral acionada, as seguintes transferências estão agora em vigor. Robert Mitchell perde $15 milhões em dinheiro e títulos.
Estes são transferidos para Isabella Mitchell. Meu pai agarrou a borda da mesa, com os nós dos dedos brancos. Vitória Mitchell, como conspiradora na humilhação pública. Temos e-mails e gravações das suas sessões de planejamento, perde 5 milhões de dólares. Isso também será transferido para Isabella. Co-conspiradora, Vitória gritou. Eu nem falei na gala. Você aplaudiu. Participou do planejamento. Enviou mensagens dizendo que estava ensinando o lugar da Isabella. Tudo documentado. Crawford virou para a última página. Mais significativamente, a participação de 30% de Eleanor Mitchell na Mitchell Holdings, avaliada em aproximadamente 150 milhões de dólares, é transferida de Robert Mitchell para Isabella Mitchell, com efeito imediato. Os membros do conselho se levantaram. Um deles, Harold Brennan, falou primeiro. 30%, Robert? Você só detém 35%. Isso significa que Isabella se torna a maior acionista. Crawford confirmou. Com 30% contra 35% do Sr. Mitchell, somados aos votos independentes do conselho, ela tem controle efetivo. Isso é roubo, meu pai rugiu. Isso é consequência, respondeu Crawford. Sua mãe previu que alguém que humilhasse publicamente a família por dinheiro faria o mesmo com parceiros de negócios, funcionários, qualquer pessoa que considerasse inferior. Ela se recusou a permitir que suas ações permitissem esse comportamento. Levantei-me lentamente, encontrando o olhar furioso do meu pai. Você estava certo sobre uma coisa, pai. A herança deve ir para aqueles que contribuem com valor. Mas você se esqueceu de que ensinar jovens artistas a encontrar sua voz, a criar beleza neste mundo, isso também tem valor. Mais valor do que destruir a própria filha por esporte. Você planejou isso, acusou Vitória. Não, a avó planejou isso. Eu apenas me recusei a implorar pela sua aprovação. A sala de conferências explodiu em caos. Vitória gritava sobre processos judiciais enquanto digitava freneticamente no celular, provavelmente pesquisando advogados especializados em questões patrimoniais no Google. Meu pai voltou sua fúria contra Crawford, ameaçando com tudo, desde a cassação da ordem dos advogados até acusações criminais. Você conspirou com ela, ele apontou para mim. Tudo isso foi uma armação. Uma armação exige engano, disse Crawford calmamente. Você escolheu humilhar sua filha publicamente. Ninguém forçou essas palavras a saírem da sua boca. Harold Brennan, o principal membro do conselho, já estava fazendo ligações. Reunião de emergência do conselho hoje à noite. Sim, todos os membros. A estrutura de propriedade mudou. Meu pai se virou para ele. Harold, você não pode. Sério, Robert, você perdeu seu controle acionário. O conselho está preocupado com seu julgamento. Atacar publicamente sua própria filha. Do que mais você é capaz? Ela não está qualificada para deter essas ações. Ela é professora. Ela é a proprietária legal, respondeu Brennan. E francamente, depois dessa demonstração, questiono mais as suas qualificações do que as dela. Tia Patrícia, que até então estivera em silêncio, levantou-se. Você causou isso, Robert. Todos nós vimos você torturar Isabella por anos por causa da escolha de carreira dela. Eleanor também viu. Você está do lado dela. Não há lados. Há apenas consequências. Patrícia se virou para mim. Sua avó ficaria tão orgulhosa. Crawford começou a reunir os documentos. A senhora Isabella Mitchell precisará agendar uma reunião para discutir suas novas participações. A transferência de ações será protocolada na SEC até o final do expediente de hoje. Vitória agarrou o braço do pai. Faça alguma coisa. O que você gostaria que ele fizesse? Perguntou Crawford com suavidade. O testamento é incontestável. 3 escritórios o verificaram. Qualquer contestação judicial acarreta penalidades adicionais, especificamente, custas processuais pagas com os bens pessoais restantes. O telefone do meu pai vibrou. E de novo e de novo. As notícias corriam rápido em seus círculos. Enquanto o caos se avolumava ao meu redor, peguei o envelope lacrado que minha avó me dera 6 meses antes. Minhas mãos estavam firmes ao abri-lo, embora meu coração disparasse. Lá dentro, havia uma carta escrita à mão em sua elegante caligrafia. Minha querida Isabella, li em voz alta, e a sala gradualmente se aquietou. Até Vitória parou de digitar para ouvir. Se você está lendo isso, então eles mostraram quem realmente são, e a justiça foi feita. Quero que você saiba que isso nunca foi uma questão de dinheiro. Era uma questão de proteger a única neta que me amava por quem eu sou, não pela minha conta bancária. Você me visitava todos os domingos, não para garantir sua herança, mas para ouvir minhas histórias, compartilhar as obras de arte de seus alunos e iluminar a vida de uma senhora idosa. Minha voz falhou um pouco, mas continuei. Seu pai só valoriza o que gera lucro.
Ele se esqueceu de que a fortuna Mitchell foi construída por seu avô, que começou com nada além de determinação e integridade. Você tem essas duas qualidades, além de algo mais, compaixão. Meu pai afundou na cadeira, parecendo de repente mais velho. Estou deixando a você o poder, não de vingança, mas de restauração. Use as ações com sabedoria. O dinheiro. Eu sei que você fará o bem com ele. Você sempre fez. A fundação que você sonhou em criar para estudantes de arte carentes. Agora você pode construí-la. Olhei para minha família. É isso que estou fazendo com os 20 milhões de dólares, criando a Fundação Eleanor Reis Mitchell para a educação artística. Você vai doar? Vitória engasgou. Estou investindo em futuros artistas. As ações da Mitchell Holdings? Vou ficar com elas para garantir que a empresa mantenha práticas éticas. Olhei nos olhos do meu pai. Algo que você esqueceu há muito tempo. Você não pode administrar uma empresa. Não, mas posso votar em membros do conselho que possam. Começando pela moção para substituí-lo como CEO. Em 3 horas, a reunião de emergência do conselho foi convocada. Participei por meio de um link de vídeo na sala de conferências da Crawford. Minhas ações recém-transferidas tornaram minha presença obrigatória. Meu pai estava sentado na sede, e seu lugar habitual à cabeceira da mesa agora parecia mais uma cadeira de réu. Harold Brennan apresentou a moção. Dados os eventos recentes que demonstram grave falta de discernimento e potenciais questões de responsabilidade, proponho a destituição de Robert Mitchell do cargo de CEO da Mitchell Holdings. Você precisa de um motivo, protestou meu pai. Atacar publicamente um grande acionista, sua própria filha, em um evento social da empresa, com a presença de investidores e sócios. Isso é motivo. O dano à nossa reputação é só isso. A votação foi rápida. Com os meus 30% e os 25% dos membros independentes do conselho combinados, os 35% do meu pai não conseguiram salvá-lo. Os 10% de Vitória do seu próprio fundo eram inúteis sem direito a voto até ela completar 30 anos. Com efeito imediato, anunciou Brennan, Robert Mitchell é removido do cargo de CEO. O conselho nomeará um CEO interino enquanto buscamos um substituto permanente. Mas os dominós continuaram caindo. Naquela noite, 3 grandes investidores abandonaram o mais recente projeto de desenvolvimento da Mitchell Holdings, alegando preocupações com a estabilidade da liderança e a cultura corporativa. O preço das ações da empresa caiu 12% nas negociações após o fechamento do mercado. A situação de Vitória se desfez com a mesma rapidez. Sem meu pai como CEO, sua posição de vice-presidente tornou-se insustentável. O CEO interino, contratado de fora, iniciou uma auditoria completa dos cargos executivos. Sua falta de qualificações reais, ela havia sido promovida apenas com base em nepotismo, tornou-se gritantemente óbvia. Em uma semana, ela foi discretamente transferida para um cargo de analista júnior. As bolsas Hermes e os relógios Cartier de repente pareciam artefatos de outra vida. Meu pai tentou alavancar os 35% restantes para retomar o poder, mas se viu isolado. Sua reputação na comunidade empresarial de Hartford foi destruída. Levantei-me para sair da sala de conferências de Crawford enquanto meu pai e Vitória permaneciam sentados, aparentemente incapazes de se mover. Os outros membros da família já haviam saído, a maioria evitando contato visual com eles. Isso não acabou, disse meu pai, mas sua voz não tinha a autoridade de sempre. Sim, é. Parei na porta. Você passou a minha vida inteira me dizendo que eu não valia nada porque escolhi o ensino em vez dos lucros corporativos. Você transformou cada reunião familiar em um julgamento onde eu tinha que defender minha existência. Acabou. Ainda somos uma família, disse Vitória fracamente. A família não se humilha publicamente por diversão. A família não planeja a desgraça de alguém tomando champanhe e ri disso. Então, você está simplesmente indo embora? A pergunta do meu pai tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Medo. Estou estabelecendo limites. Minha porta continua aberta se você aprender a respeitar os outros pelo que eles são, não pelo que eles ganham. Mas não vou prender a respiração. Crawford interrompeu. Senhora Mitchell, devo prosseguir com o processo na SEC? Imediatamente. Olhei para trás uma última vez. Sabe o que a vovó me disse? Ela disse que a coisa mais triste sobre você, pai, não era sua ganância. Era que você tinha uma filha que o amara incondicionalmente, mas você jogou isso fora porque ela não se encaixava no seu plano de negócios. Saí, meus saltos batendo no chão de mármore com o mesmo passo medido que usei ao sair do Ritz-Carlton.
Atrás de mim, ouvi Vitória perguntando a Crawford sobre recursos, brechas, qualquer coisa que pudesse desfazer o que acabará de acontecer. A resposta dele foi simples. Sua avó foi juíza por 20 anos. Ela sabia como tornar as coisas permanentes. As portas do elevador se fecharam naquele capítulo da minha vida. 6 meses depois, eu estava no espaço da galeria que antes era um armazém abandonado no Brooklyn. A luz do sol entrava pelas janelas restauradas, iluminando 50 obras de arte de estudantes. A Fundação Eleanor Hayes Mitchell para a Educação Artística tinha acabado de realizar sua primeira exposição. 112 estudantes receberam bolsas integrais em nossa primeira rodada, crianças que me lembravam de mim mesmo, talentosas, apaixonadas, mas que eram chamadas de sonhadoras impraticáveis. Os pais estavam no meio da multidão, alguns chorando ao ver o trabalho dos filhos exibido profissionalmente pela primeira vez. Senhora Mitchell? Um repórter do Hartford Courant se aproximou. Algum comentário sobre o recente pedido de falência do seu pai? Eu já tinha ouvido falar, é claro. Depois de perder o cargo de CEO, ele tentou abrir sua própria empresa usando o restante da fortuna. Mas sua reputação o precedia. Ninguém queria se associar a alguém que havia traído publicamente a própria filha. Seus 35% da Mitchell Holdings, agora valiam menos devido à queda das ações que ele havia provocado, não eram suficientes para sustentar seu estilo de vida. Desejo-lhe tudo de bom, eu disse simplesmente. Todos merecem uma chance de reconstruir. Vitória entrou em contato uma vez, 3 meses antes, um e-mail provisório perguntando se poderíamos conversar. Respondi que estava disposto a ouvir quando ela estivesse pronta para se desculpar. Sinceramente, não estrategicamente. Não recebi resposta. 1% das ações que eu havia retido me dava poder de voto suficiente para bloquear quaisquer aquisições hostis. A Mitchell Holdings, sob nova liderança, havia se voltado para o desenvolvimento sustentável e parcerias comunitárias. As ações haviam se recuperado e superado seu valor anterior. Tia Patrícia se aproximou com uma taça de champanhe. Eleanor teria adorado isso. Toquei no colar de pérolas que eu usava da minha avó, que me foi deixado separadamente do patrimônio contestado. Ela está aqui em todas as bolsas de estudo, em todos os alunos que agora acreditam que seus sonhos importam. Naquela noite, depois que a galeria esvaziou e o último aluno me agradeceu com lágrimas nos olhos, fiquei sozinho em meu escritório. Na parede estava pendurado o retrato da minha avó, aquele que eu havia pintado na noite da gala, ela com a toga de juíza e aquele sorriso maroto. A carta que ela me deixou terminava com palavras que eu não havia compartilhado com ninguém. Isabela, vão te chamar de calculista. Vão dizer que você manipulou o amor de uma velha. Deixe que eles digam. Você e eu sabemos a verdade. Que você teria aceitado cada centavo se isso significasse tomar mais um chá de domingo comigo. É exatamente por isso que você mereceu tudo. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido, mas reconheci o DDD. Era o bairro do meu pai. Isabela. Sua voz estava diferente, mais grave. Eu queria que você soubesse. Eu vi a cobertura da exposição. As crianças que você está ajudando. Eu esperei. Sua avó estava certa sobre tudo. Sobre mim, sobre o que é o verdadeiro valor. Uma pausa. Desculpe. Não porque eu perdi tudo. Porque eu perdi você. Porque eu fiz você se sentir inútil quando você era a única na família a realmente criar algo significativo. Obrigada por dizer isso. Poderíamos talvez, algum dia, eu disse. Quando você estiver pronta para me ver como Isabela, não como uma decepção. Quando você puder se orgulhar de que sua filha ensina arte não apesar disso, mas por causa disso. Estou trabalhando nisso. Talvez ele fosse. Talvez as pessoas pudessem mudar quando perdessem tudo que achavam importante e percebessem o que realmente importava. Família não é questão de sangue ou dinheiro. É questão de respeito, amor genuíno e coragem de se proteger daqueles que querem diminuir sua luz. Às vezes, a maior herança não é a riqueza. É a sabedoria de reconhecer o seu valor e a força para exigir que os outros também o vejam. Se esta história ressoou com você, se já lhe disseram que seus sonhos não eram práticos, que suas escolhas não tinham valor ou que seu valor era medido em dinheiro em vez de coração, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Todos nós temos histórias de como encontramos nosso valor apesar daqueles que tentaram diminuí-lo. Considere assinar se você acredita na justiça servida friamente, nos limites mantidos com dignidade e no poder da sabedoria paciente. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que seu valor não é determinado por sua conta bancária ou pela aprovação de outra pessoa. E lembre-se, você é digno. Sempre foi.
Às vezes basta o momento certo e a documentação certa para que o mundo também perceba.